Queridos, aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, o versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Igreja linda, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o irmão Misael, que foi a ponte de nós estarmos aqui, sua esposa. Deus abençoe o querido e nobre pastor Edson Sabadini. Falei certo? Deus abençoe, querido, obrigado pela confiança. Acho que o senhor nunca me viu falando e teve a coragem de deixar o púlpito aqui para mim falar. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe sua família, seu ministério. Deus abençoe os músicos. Brigadão, muito bom, parabéns. É difícil a gente ter o ministério de louvor alinhado ao ambiente do culto. E aqui vocês são privilegiados. Deus abençoe ao ministério de louvor. Você encontrou o texto? Diga amém. Amém. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe então disse aos serventes: fazei tudo o que ele mandar. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de sua origem, se bem que os serventes o sabiam de onde tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca o vinho inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E assim Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Se assente glorificando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha família, Aquele meninão mais bonitão que vocês estão vendo ali é meu. Lucas Noah, minha esposa, minha mãe, minha sobrinha, toda a minha família que vem me acompanhando. É um prazer estar na presença de Deus com a nossa família. Prestai-me atenção, queridos. Dos 4 evangelhos que nós temos, o evangelho de João é o mais diferente deles. E é por isso que os 3 primeiros ganham o nome de sinótico, porque a palavra sinótico quer dizer semelhante ou de igual teor. E dos 4 evangelhos, o de João é o mais profundo e o mais teológico de todos, por causa do propósito que ele tem para escrever seu livro. Quando Mateus escreveu seu livro, ele tinha uma missão e um foco, e o foco era escrever para os seus compatriotas judeus. Então ele tinha que mostrar em primeira mão que Jesus era rei, que Jesus era o Messias esperado. Então Mateus escreve evocando a messiandade de Jesus, evocando e dizendo que Jesus era o rei, que Jesus era o rei prometido. Quando Marcos escreve, ele escreve para os romanos, e os romanos, como o império da época, eles tinham em alta estima o corpo atlético. Seus heróis eram ovacionados na guerra. Eles não tinham muito prazer em discursos longos,
mas eles adoravam a ação, adoravam a agilidade. Então, ele vai apresentar um Jesus ágil. Se você lê Marcos, é o evangelho mais curto de todos, porque Marcos apresenta um Jesus que está constantemente correndo. E logo em seguida partiu Jesus, e estando ali Jesus atravessou, e passando diante Jesus pegou um barco. Mostra um Jesus heróico, um Jesus que tem um físico incansável, um Jesus que tem uma postura de um vigor extraordinário. Quando Lucas escreve sobre Jesus, ele olha para Jesus num viés mais medicinal, porque Lucas era o médico amado. Ele olha para Jesus e descreve Jesus como a humanidade encerrada nele. Ele olha um Jesus com compaixão, olhando para as pessoas enfermas. Apresenta um Jesus humano, um Jesus de um coração gigante. Perceba que enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, enquanto Marcos apresenta Jesus como o extraordinário herói dos heróis, enquanto Lucas apresenta Jesus como aquele que ama e que tem um coração que é apaixonado pela humanidade, João tem um propósito muito diferente. João, ele vai escrever o seu livro, e o propósito de João é um propósito muito mais profundo. O propósito de João é um propósito muito mais latente. Por quê, irmão Marcelo? Porque João quer provar para toda a humanidade que esse Jesus não é só rei, que esse Jesus não é só humano, que esse Jesus não é só herói. Ele quer provar para todo mundo que esse Jesus é Deus, que esse Jesus é o Filho de Deus, que esse Jesus é eterno, que esse Jesus está acima da nossa compreensão. E é por isso que João começa o seu livro, e ele já começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O propósito de João é mostrar Jesus Deus, é mostrar um Jesus espetacular, é mostrar um Jesus extraordinário. E para mostrar que Jesus é Deus, para mostrar que Jesus é Senhor, ele tem que mostrar alguém que tem todo o poder. Ele tem que mostrar alguém que tem poder de fazer coisas extraordinárias. Ele tem que mostrar alguém que tem poder para desafiar a física, que tem poder para desafiar as leis da natureza. Ele tem que mostrar que esse Jesus é um Deus que governa. Ele tem que mostrar que esse Jesus, de fato, é aquele que está com todo o controle na mão. E é por isso que João, diferentemente dos outros autores, ele vai escolher a dedo os milagres que ele vai colocar no seu livro, porque todos os milagres que ele vai encerrar no livro está apontando: só quem pode fazer isso é um Deus, só quem pode fazer isso é um Deus, só quem pode fazer isso é um Deus. E aqui era para você ter adorado, hein? Só quem pode fazer isso é um Deus. E é comum na nossa cultura nós dizermos e observarmos e dizer um ditado que é aceito entre nós, que é assim: a primeira impressão é é comum. E parece que João estava ciente dessa etiqueta. Eu não sei se pela inspiração divina, eu não sei se pelo poder de Jesus, mas quando João vai escrever sobre os milagres de Jesus, João escolhe um dos maiores milagres de Jesus. Ele escolhe um dos melhores, um dos mais poderosos milagres, que é justamente transformar água em vinho. E a história vai dizer então que dois jovens, um rapaz e uma moça, resolvem casar. Eles tomam a decisão: vamos constituir família, vamos realizar nossos sonhos, vamos então traçar metas e futuro para nós, vamos nos casar, vamos. E o que eles fazem de diferente de todo mundo é que eles conhecem uma mulher chamada Maria. Só que essa não é qualquer uma. Ela é
a mãe de Jesus. Ela é aquela que cuidou de Jesus e estava com Jesus do seu 0 ano até aproximadamente 29,5, 30. E por eles conhecerem Maria, eles então convidam Maria para a festa. Alguns estudiosos chegam a afirmar que eles eram tão íntimos que Maria era parente dessa família. Mas a verdade é que por causa deles conhecer Maria, eles acabaram conhecendo Jesus. Por causa deles conhecer Maria, Maria revela a eles Jesus. E então o texto diz, nós lemos, que Maria já estava na festa, já estava lá. Quando Jesus chegou então, eles convidam Jesus. Só que Jesus nunca vai sozinho. Para convidar Jesus, tem que levar seus discípulos. Não entendi nada, vai entender já já. Para convidar Jesus, tem que levar os discípulos. Então eles convidam Jesus e convidam os discípulos. Percebam aqui que eles têm uma ideia inovadora. Vamos convidar, já que Maria fala tão bem de Jesus, já que Maria conhece e está com Jesus há 30 anos e está nos informando quem é, nós vamos levar Jesus, e vale muito a pena levar, porque nós vamos deixar até os discípulos que a gente não conhece entrar na nossa festa. Então eles trazem Jesus, e Jesus com seus discípulos entram na festa. Não entendi nada. É o seguinte, para você convidar Jesus para entrar na sua vida, Jesus sempre traz seus discípulos. Jesus sempre traz com eles. Por quê, irmão Marcelo? Porque se está com Jesus, tem que estar também com os discípulos. Se você quer Jesus, saiba que os discípulos vêm junto. Se você quer Jesus, saiba que os seus vêm com Ele. Porque se nós estamos passando aperto com Jesus, se nós estamos passando aflições com Jesus, saiba que quando chegar a hora da bonança, quando chegar a hora da festa, Jesus também leva você. Escute, a pergunta que nós fazemos é: como eles conheciam Jesus? Conheciam Jesus porque, em primeiro lugar, conheciam alguém que o conhecera primeiro. Se eles não conhecessem Maria, eles não teriam noção de quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus ainda não tinha se manifestado à humanidade. A sua fama não estava latente. Escuta, leva essa para casa. Leva essa aqui para o seu coração. Mantenha sempre perto de você alguém que conheça Jesus há mais tempo. Mantenha sempre perto da sua vida alguém que conheça Jesus. Por quê? Porque esse alguém que conhece Jesus, na hora da sua maior dificuldade, vai ter condições de apresentar você a Ele. E então você vai poder convidá-lo para a sua vida. Eles convidaram Jesus. E a Bíblia diz que começa então uma festa de casamento. E uma festa judaica não era como hoje. Uma festa judaica durava pelo menos 7 dias. Era muita festa. O cerimonial era extraordinário. O casamento judaico era uma celebração marcante. Era um ato assim glorioso. Ser convidado para uma festa de casamento era uma honra. Ser padrinho de casamento judeu era uma honra que não dava para explicar. Eles preparavam 6, 8 meses uma veste para poder entrar. Era algo assim surreal. Era uma alegria extraordinária. A música começava no primeiro dia e só acabava no 7º.
tinha que ter festa, tinha que ter alegria. E os irmãos já viram que as escalas musicais lá do Ocidente, ela tem muito mais notas do que as nossas. Então a melodia é muito mais fluida, a melodia é muito mais ligeira, a melodia está sempre composta com vários instrumentos de tamboril, de marcação forte. Então é uma música muito dançante, é uma música muito alegre, é uma música muito festiva. E a festa está começando. E tinha uma coisa que não podia faltar, de jeito nenhum: era o vinho. Vinho não podia faltar, tinha que ter vinho. Então o vinho era uma das preocupações principais de uma família que ia fazer um casamento. Por quê? Porque o vinho para a nação hebraica e para as escrituras é símbolo da prosperidade divina, é símbolo da alegria. Tem um ditado judeu que diz que sem vinho não existe alegria. O vinho era símbolo e tipo da prosperidade de Deus, da graça de Deus. Quem tinha uma vinha era considerado próspero. Quem tinha uma vinha era considerado abençoado por Deus. O vinho era símbolo de alegria. O vinho era símbolo da mão do Senhor. Então, o vinho tinha um simbolismo especial no casamento. Enquanto era servido o vinho, quanto mais vinho servia-se no casamento, e quanto melhor o vinho era, mais era considerado que aquelas famílias eram prósperas, que a mão de Deus estava sobre eles. E enquanto perdurava o vinho, e vinho de boa qualidade, em toda a festa de casamento, simbolizava que o novo casamento que estava surgindo iria ter por toda a vida a graça, a mão de Deus sobre eles. Ter vinho no casamento era um símbolo dos mais importantes. E acontece que o texto diz, o texto não informa se foi no meio da festa, se foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, ou se foi no meio, mas o texto informa que a festa estava rolando e o vinho acabou. Escute, pensa aqui comigo. Se o vinho tinha todo esse simbolismo, se o vinho tinha toda essa marcação, vocês acham de verdade que o noivo iria marcar a festa estando despreparado? Vocês acham de verdade que o noivo não ia botar na ponta da calculadora? Não, esse dinheiro aqui nós vamos separar, porque não pode faltar vinho. Nós vamos garantir o vinho, porque o vinho é muito importante no nosso casamento. Você pensa que ele não calculou? Você pensa que eles não estudaram? Você pensa que eles não se prepararam? Você pensa que eles não trabalharam? Escuta, era comum na cultura judaica um noivado ser marcado hoje para a festa acontecer daqui a um ano, para que o noivo e as famílias envolvidas preparassem tudo para que acontecesse com a maior perfeição. Acontece, queridos, que nós planejamos muito, que nós calculamos muito, que nós dedilhamos muito, que nós contamos muito, mas nós nunca seremos autossuficientes. Eu não sei se eles erraram a conta, eu não sei se chegou mais gente para a festa. Uma coisa eu sei, deu errado, faltou vinho. E eles entraram agora então num completo desespero, porque falta de vinho no casamento era simplesmente dizer que o casamento ia ser fracassado, que Deus não estaria com eles, que eles não teriam a bênção de Deus, e pelo outro lado, eles seriam amaldiçoados, estariam fadados à morte e ao fim. Mas esse casal, e aqui é para você dar glória a Deus, esse casal aqui, eles conheciam alguém que conhecia Jesus de perto. Eles conheciam Maria. Pensa aqui comigo. Quem vocês acham que conheciam Jesus melhor? Maria, que viveu com ele do 0 aos 30? Os discípulos, os primeiros 5 aproximados, que estavam com Jesus alguns dias e ainda não criam neles para valer? Ou os convidados da festa que estavam vendo Jesus ali naquele momento? Quem vocês acham que conhecia Jesus melhor?
Era óbvio que era Maria. Era óbvio que era ela. Foi ela que o criou desde bebê. E estava com ele até os 30. Foi ela que ouviu do anjo do Senhor dizendo quem ele era. Maria sabia quem ele era. Maria ouviu a voz de anjos dizendo: salve agraciada, o que está no teu ventre é gerado pelo Espírito Santo. Maria sabia quem ele era. Maria conhecia ele de perto. Maria entendia quem era Jesus. Então, na hora que o casal perdeu o vinho, na hora que o casal entrou em dificuldade, na hora que o casal passou o seu maior aperto, graças a Deus que eles tinham alguém perto deles que conhecia Jesus. Por que você está dizendo isso? Porque agora estão chegando uma nova modalidade de crente que está dizendo que não precisa de igreja, que pode ser crente desigrejado. Então, uma nova modalidade de crente que diz que não, nós queremos Jesus, mas nós não queremos o discípulo dele perto de nós, não. Nós queremos Jesus, mas nós não queremos o resto do povo dele junto com nós, não. Nós só queremos Jesus. Mas leva essa aqui para a sua vida. Tenha sempre perto de você quem conhece Jesus melhor do que você. Quem tem mais experiência com Jesus do que você. Tenha sempre perto. Por quê? Porque às vezes a dificuldade pode nos abalar tanto que a nossa fé pode esmorecer. Mas alguém que tem experiência com Jesus um pouco mais que nós, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar para você e vai dizer assim: ei, fica tranquilo. Você está desesperado assim porque você conhece Jesus há pouco tempo. Eu estou com ele há muito tempo. Pode deixar que eu vou levar seu caso para ele. E foi isso que Maria fez. Perceba, quem foi que foi falar para Jesus que o vinho tinha acabado? Não foram os noivos, não foi o mestre de cerimônia, foi Maria que foi lá. Foi quem tem mais intimidade com ele que foi. Foi quem conhece ele há mais tempo que chegou. E Maria chegou para Jesus e disse assim: ei, o vinho da festa acabou. E a nossa tradução diz que Jesus disse assim: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Mas os hermeneutas, a maioria deles, no seu grau de porcentagem, 95% deles apontam que essa tradução deveria ser feita de uma melhor forma. Até que é tão verdade que a nova versão que saiu agora na A, ela traduz esse texto muito diferente. Em primeiro lugar, a expressão mulher aqui não é como na nossa cultura. Jesus não estava desrespeitando Maria em momento algum. O texto seria melhor traduzido se ele fosse traduzido assim: Jesus olhando para Maria e dizendo assim: ei, o que tem isso a ver conosco? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ei, mãe, é o seguinte, eu sei que a senhora sabe quem eu sou. Eu sei que a senhora sabe quem eu sou e o que eu vou fazer eu sei. Mas esse problema aí, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com o nosso ministério? Não é chegada a minha hora ainda. Por que é que eu vou me preocupar com esse rapaz e com essa moça? Mas Maria conhecia Jesus bem de perto. Maria sabia que Jesus é misericordioso, que Jesus é amoroso, que Jesus é complacente, que Jesus nos ama com amor incondicional. Ela sabia quem ele era, por isso ela nem questiona. Perceba, ela chama o mestre sala, os serviçais, e diz assim para eles: ei, está vendo aquele moço ali? Sim, o nome dele é Jesus. É o seguinte, vocês vão fazer tudo o que ele mandar. Perceba como ela tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa, como ela tinha certeza que ele ia fazer algo. Por quê? Porque quem conhece Jesus de perto sabe que ele não deixa ninguém à sua volta de mão abanando. Quem conhece Jesus há muito tempo sabe que a misericórdia do Senhor não tem fim e se renova a cada dia.
Escuta, você quer uma dica para você levar para o seu coração, para você ser abençoado? Quer uma dica assim extraordinária? Vou te dar algumas. Primeira, tenha sempre gente que conhece Jesus há mais tempo que você, perto de você. Segundo, convida Jesus para a sua vida. Deixa de convidar não. Convida Jesus para a sua vida. Deixa Ele chegar na sua vida. Terceiro, faça tudo o que Ele mandar. Se você fizer essas três coisas, eu garanto para você, sua família vai ficar bem, vai ficar melhor. A mão de Deus vai estar com você. A graça de Deus vai estar contigo. A mão de Deus vai estar com você. E a bênção do Senhor vai estar do seu lado. E esse é o grande problema que nós enfrentamos. Porque nós queremos a mão de Jesus, nós queremos o poder de Jesus, mas muitas das vezes nós não queremos que Jesus entre na nossa vida. Nós não convidamos Ele para o nosso ser. Nós não convidamos Ele para a nossa casa. Nós não convidamos Ele para o nosso casamento. Nós não convidamos Ele para o nosso trabalho, para os nossos negócios. Nós não convidamos Ele para os nossos relacionamentos. Nós não convidamos Ele para a nossa relação de pai e filho, de marido e esposa. Nós não convidamos Ele para a nossa relação. Por quê? Porque justamente nós temos medo da outra coisa que vem. Porque se você chamar Jesus para a sua vida, tenha certeza que Ele vai te exigir. O quê? Você vai ter que fazer tudo o que Ele mandar. E aqui aperta. Porque a palavra tudo significa tudo, né? O que é tudo? Tudo é tudo mesmo. Fazer tudo o que Jesus mandar. Fazer tudo o que Ele pedir, o que Ele nos solicitar. O grande problema é, as pessoas querem os milagres, querem a graça, querem a manifestação de poder, mas não querem obedecer nada do que Ele falou. E nós não vamos sair do lugar se nós não obedecemos o que Ele falar. Perceba que o casamento desses moços aqui tem um problema gigante. Porque nesse exato momento eles estão debaixo de maldição. Eles estão debaixo da vergonha. Eles estão debaixo do desprezo. Porque para os judeus isso era o pior que podia acontecer num casamento. Mas eles chamaram Jesus. E Jesus então chama os servos. E os serviçais estão prontinhos para obedecer Jesus. E Jesus então olha para aquele cerimonial de festa. E na frente da casa, numa casa judaica, ela tinha ou na frente, ou na lateral, ou nos fundos, mas geralmente era na frente, talhas de pedra, que são grandes potes de pedra que se colocavam água, porque os judeus, para entrar para um almoço ou para um jantar, quando eles vinham da rua, eles tinham que se lavar, se purificar, um ritual para mostrar que eles chegavam em casa puros e santos e não contaminados com nada do mundo. Então esses potes naquele casamento, naquele dia, estavam vazios e secos. E Jesus chamou os servos e disse: está vendo aqueles potes ali? Sim. Encha eles de água. E depois você tira um pouco e leva para o mestre-sala. Perceba que no texto, os serviçais não perguntaram para Jesus por quê. Já viu que tem gente, a gente fica com aquele espírito de menino novo, menino pequeno? Por quê? Não faz isso, mas por quê? Não faz isso, mas por quê? Meu filho levanta de madrugada e ora. Mas por que, Senhor? Por que a gente não ora de tarde? Meu filho vai para a igreja. Não, mas Senhor, por que eu não oro aqui mesmo? Por quê? Meu filho lê isso aqui. Mas por que, Senhor, eu tenho que ler? Por que eu tenho que fazer essa campanha? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ofertar, Senhor? Por quê? Perceba que esses moços aqui obedeceram Jesus cabalmente, sem questionar. Enche os potes d'água. Tá bom, vamos encher aí depois. Leva para o mestre de sala. Tá bom, a gente vai levar. Escuta, fizeram tudo o que Ele mandou. Aqueles potes, na nossa medida, pegava cada um deles de 420 litros a 720 litros. Encheram aqueles potes.
E a Bíblia diz que nesse ato de obediência, quando eles retiram daquele pote e levam para o mestre de cerimônia, a água se transforma em vinho. Vou repetir que pouca gente entendeu. No ato de obedecer ao Senhor, em tudo que Ele mandar, a água se transforma em vinho. Não entendi. A água vai transformar-se em vinho, se a gente obedecer tudo o que Ele mandar. Escuta, o texto vai nos mostrar que eles fazem isso. E chegando no mestre-sala, eles sabiam que eles tinham tirado do pote água, mas quando chega na mão do mestre-sala, chega vinho. Ele prova e diz, ué, vou ter que chamar o noivo. Por quê? Ele diz assim, olha rapaz, todo bom homem, todo casamento aqui nas nossas regiões, você serve o melhor vinho primeiro. E aí quando o pessoal já está para lá um pouco, que eles não percebem a diferença, então você oferece o mais ruim. Mas você, rapaz, você está de parabéns, hein? Você mandou um vinho bom no começo, mas agora você mandou um melhor ainda. Não entendi nada. Vai entender assim, ó. O homem tem um mais ou menos, e no final vai ficando ruim. Mas quando Jesus chega, Jesus sempre traz o melhor. Escuta, o homem estava naquele momento na ânsia de ser desonrado. Na visão humana, ele estava desesperado. Mas como ele obedeceu, os servos obedeceram a Jesus, Deus fez ele ser honrado naquilo que ele ia ser desonrado. Porque se obedece Jesus em tudo, Deus transforma a água em vinho. E eu disse que João tinha um propósito fundamental. Qual era? Mostrar que Jesus é Deus. E João escreve esse milagre justamente por isso. Por quê, irmão Marcelo? Escuta, a ciência explica como é que transforma água em vinho. Ela só não consegue fazer. O doutor Adalto Lourenço explicou como dá para fazer água em vinho. Ele diz, olha, não é muito fácil. Nós vamos precisar, escuta, nós vamos precisar de um reator atômico com aceleração termonuclear. Nós vamos precisar desestruturar a água até no seu nível de átomo. Então nós vamos pegar os átomos que contém na água e vamos dividi-lo ele por meio de fisão e por meio de fusão nuclear. Nós vamos separar os átomos em prótons, elétrons e nêutrons. Quando a gente dividir essas menores partículas, aí nós ia ter que ter uma receita. Por quê? Porque nós temos que estruturar essas moléculas para que possa acontecer de, além de existir H2O, além de existir oxigênio, além de existir toda essa molécula que a água tem, ela precisa de construir carbono e nitrogênio e um monte de outras coisinhas mais para poder fazer acontecer da água virar vinho. É possível? É possível. Mas quanto de energia vai gastar para fazer isso? E a ciência diz que levaria, escuta, a energia de 200 bilhões de estrelas trabalhando por um dia inteiro da nossa Via Láctea. Gastaria esse volume de energia para transformar 420 litros de água em vinho. Ah não, gente, era para você ter dado glória a Deus agora, hein? Quem é que pode fazer isso? É João dizendo, a única pessoa que tem poder para gastar a energia de 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia para salvar uma festa de casamento, só pode ser um Deus. Só pode ser um Deus. Era João dizendo, ei, ele é o Deus do impossível.
impossível. Ele é o Deus do surreal. Ele é o Deus do extraordinário. Por quê? Porque Ele não fez esforço nenhum. Ele só diz: enche de água, tira de água e leva. No poder da sua ordem, no poder da sua palavra, Ele move o céu, move o espaço, faz a energia de 200 bilhões de astros para salvar um casamento. É João dizendo: esse aí, gente, só pode ser Deus. Você pode acreditar que Ele é Deus. Você pode ter certeza que Ele é Deus. Em outras palavras, João estava dizendo: ei, vale a pena convidar Ele para o seu lado. Vale a pena colocar essa pessoa perto de você. Vale a pena convidar essa pessoa para a sua vida. Por quê? Porque Ele está disposto. Está disposto para te ajudar. Está disposto para te abençoar, a sacrificar a energia de 200 bilhões de estrelas na galáxia. Vale a pena ter alguém assim por perto. É João dizendo: ei, vale a pena obedecer tudo o que Ele mandar. Vale a pena a gente ser fiel a esse aí. Por quê? Porque Ele de fato é Deus. Escuta, a Bíblia diz então, para me encerrar, olha o que Jesus fez. Jesus olhou para aquele casal e disse assim: ei, rapaz, vocês estão desesperados, né? Vocês estão com um problema difícil. Mas eu olhei para a vida de vocês, eu vi que na cerimônia está faltando água naqueles potes ali de pedra. E eu vou usar isso aí para resolver o problema. Escuta. As talhas aqui de pedra, as talhas da purificação do judeu, era o centro da religiosidade do judeu. Escuta, era o centro da fé judaica. Eles tinham um cerimonial muito rigoroso ali. O coração deles estava naquele cerimonial. Mas, eu não sei se pelo motivo da festa, pelo corre-corre, eles esqueceram. E os potes ficaram vazios de água. Escuta, as talhas de pedra ficaram vazias. E Jesus, para fazer o milagre acontecer, antes de tudo, Ele coloca e pede para se encher os potes de água. Não entendi nada. Escuta, os potes de águas nesse texto representam o coração da religião judaica e representam o coração daqueles judeus que estavam ali. Escuta, o coração deles estava na festa, o coração deles estava na programação. Eles tinham feito tudinho para dar certo, mas o homem e a sua autossuficiência nunca vai conseguir chegar. Você já viu que você planeja e chega em algum momento que alguma coisa dá errado? Já viu que você conta e alguma coisa fica para trás? Por quê? Porque a nossa autossuficiência não é válida. Nós não somos bons. Tem uma teologia que está dizendo assim: ei, você é muito bom, você é muito extraordinário. Ei, Jesus é o centro da Bíblia, mas você é o centro de Jesus. Você é o ponto fraco de Deus. Nada disso, querido. Nada disso. Nós somos mesmo é muito falho. Nós somos mesmo é muito fraco. Nossa conta nunca bate. A força do nosso braço nunca consegue. E o nosso coração, por mais que a gente coloque ele todo lá, ele sempre fica com um vazio enorme. E às vezes a gente não consegue. Era esse aqui o aspecto que significava. Aquela festa estava com as suas talhas sem água. O cerimonial estava esgotado, a religião estava fracassada. E Jesus dizia: eu vou fazer o milagre, mas eu vou primeiro encher esses potes de água. Não entendi nada. Escuta, lembra que João escreveu e começou escrevendo o evangelho, diz assim: ei, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lembra disso? É João mais uma vez mostrando: ei, esse Jesus é Deus. Perceba, por quê? Porque Jesus disse: eu vou fazer o milagre, mas você precisa encher essas talhas de pedra de água. Eu vou fazer o milagre, mas você precisa encher essas talhas de pedras
de água. Não entendi. A água, querido, a água na Bíblia fala da palavra. A água na Bíblia fala do verbo. A água na Bíblia fala daquilo que limpa, daquilo que purifica, daquilo que renova, daquilo que dá vida. A água na palavra de Deus fala da essência vital, fala daquilo que nos purifica, nos transforma e nos dá vida. A água é tipo legal do próprio Jesus. A água na Bíblia é a representação do verbo da palavra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ei, faltou o vinho aí, por quê? Porque vocês estavam planejando demais, estavam deixando a palavra para trás. Faltou o vinho aí, porque você estava calculando muito e estava deixando o verbo de lado. Mas se vocês ainda colocar e encher os corações de pedra com a água da minha palavra, com a água da minha palavra, com o verbo vivo de Deus, então eu vou transformar água em vinho. Fique de pé, fique de pé. Escute, eu vim de longe para dizer para você: convida Jesus para a sua vida. Vale a pena convidar. Vale a pena ter alguém que está disposto a sacrificar 200 bilhões de estrelas por você. Convida Jesus para a sua família. Convida Jesus para os seus negócios. Convida Jesus para essa relação de pai e filho. Ei, mãe, convida Jesus para essa relação de mãe e filha. Ei, convida Jesus para o teu casamento. Convida, vale a pena ter alguém que está disposto a sacrificar tanto por você. Tem mais uma coisa para me encerrar. Pelaquele casal, Jesus sacrificou a energia de um dia de trabalho de 200 bilhões de estrelas na galáxia. Mas leva essa aqui para a sua vida, leva. Por você, por mim, por nós. Jesus sacrificou muito mais do que isso. Não entendi. Quando Jesus olhou e falou assim: ei, eu te amo. Eu amo você. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Não foi nós que nos chegamos a Ele, Ele nos chegou a nós. O apóstolo Paulo diz assim: ei, nós estávamos todos cobertos de pecado, de imundícia, de imoralidade, mas Ele nos amou primeiro. E Jesus, por nós, foi capaz de sacrificar muito mais do que 200 bilhões de estrelas. O que Ele sacrificou, irmão Marcelo? Falou assim: não, por você vale a pena, eu vou dar minha vida por você. Não. Para salvar você eu vou dar minha vida. O final por você. Por você eu derramo todo o meu sangue. A Bíblia diz que Jesus subiu na cruz do Calvário, levou o meu e o seu pecado, cravou na cruz, derramou seu sangue e disse para você assim: ei, você só precisa deixar eu chegar na sua vida. Você só precisa me convidar. E depois, você só precisa me obedecer. Porque eu tenho o melhor para você. A nossa autossuficiência sempre se gasta ao longo do caminho, queridos. Nós no começo vamos muito bem, mas no meio da caminhada nós começamos a desfalecer. As nossas forças se esvaem e o nosso vinho da alegria vai acabando. A nossa energia vai se consumindo. Mas Jesus, querido, nos amou tanto que derramou seu sangue por nós, ressuscitou o terceiro dia para garantir que Ele pode colocar um vinho novo na sua vida, que Ele pode aumentar. Você só precisa deixar a água entrar no pote do teu coração.
Às vezes nosso coração está endurecido como pedra. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sabe o que Jesus quer? Jesus quer te dar uma nova perspectiva. Jesus quer te dar uma nova visão. Jesus quer fazer reinar a paz e graça no seu lar. Jesus tem comunhão para você. Jesus tem graça, Jesus tem transformação, Jesus tem salvação, Jesus tem restauração, Jesus tem cura. Seu problema é dor, Jesus tem milagre. Seu problema é depressão, Jesus também restaura. Seu problema é dor, Jesus cura qualquer tipo. Seu problema é um sentimento de abandono, Jesus quer te abraçar hoje. Jesus tem um calor para você. Jesus tem tudo para a sua vida. Eu vou encerrar, mas para mim encerrar, o Ministério de Louvor vai cantar, que estão ali aquecidos, né? Olha que maravilha. Enquanto eles vão cantar, você tem uma rica oportunidade. Primeira oportunidade: Senhor, meu vinho está um pouquinho fraco na minha vida, minha força já está se esvaindo, eu já não sei qual decisão e direção tomar. É para você essa noite, viu? Jesus está te chamando. É só dar um sinal para mim. Eu vou renovar sua vida, sua aliança, vou transformar, entrar na sua casa e mudar por completo. Segundo convite: eu não conheço esse Jesus direito. Querido, essa é a sua noite. Jesus está aqui, ó. Está aqui o tempo todo, esperando você chegar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Entra na minha vida, vem para mim. É só isso que você precisa fazer. Terceiro: eu conheço Jesus, eu sei quem Ele é, mas a caminhada me frustrou, as dores me consumiram, as lutas me abateram, e hoje eu estou fraco. Eu vim aqui no desespero, eu estou sem força, eu não sei para onde ir. Essa é a sua noite. Jesus está aqui, doidinho para te renovar, doidinho para te dar uma outra oportunidade, doidinho para colocar o seu coração fervendo mais uma vez. Então, se você é uma dessas 3 tipos de pessoas, você dá um sinal para Jesus. Vem até a ponta do altar, nós vamos orar e Jesus vai mudar sua vida por completo. Quem crê comigo que Jesus está aqui? Quem crê comigo que Jesus transforma vidas ainda? Quem crê comigo que Jesus cura, liberta, salva, batiza? Quem crê ainda que Jesus abre porta onde não tem? Quem crê ainda que Jesus é o dono do ouro e da prata? Quem crê ainda que Jesus é o dono de tudo? Quem crê ainda que Jesus é Deus e Deus do impossível? Se eu fosse você, não perdi a oportunidade.